salve galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que você esteja aquecido nesse frio tomando um chazinho verde. Olha só, seja bem-vindo ao seu podcast favorito, ao meu podcast favorito, ao nosso podcast favorito, o melhor podcast do Brasil. E aí, pai? Beleza? E aí, filho? Beleza? Tudo certo? Tudo certo. Tá de boa? De boa na lagoa. Aquecido? Aquecido. Tranquilão? Rapaz, faz tempo que eu não usava cobertor como agora, E mas aí, tá coroa, tudo como bem. é que você tá? A Helena nasce quando, coroa? Fim do mês agora. Olha só, o Jonathan, nosso parceiro Jonathan Araújo, a filha dele nasce no final do mês. Depois você vai procurar a gente aqui, você vai trazer fraldas pra dar pro Jonathan. Porque a gente precisa de fraldas, nós que vamos ser pais. Tudo bem, pai? Tudo certo? Tudo bem, graças Tá a Deus. feliz? Graças a Deus. Então, você tem que responder da forma como você ensinou as pessoas a responder. Tá bom. Então vai, você tá bem? Ótimo. Não. Bem, eu tava... Ah, tá. Aê, pastor Domingos. Então começa de novo, vai. Não, vai, agora vai daí. Como é que você tá, pai? Você tá bem ou não? Bem, eu estava ontem. Hoje estou ótimo. Amanhã estarei excelente. Na semana que vem, extraordinário. E depois no sobrenatural. E no mês que vem andando, surfando na onda da glória. É na isso nuvem aí, da cara. glória. A pessoa tá perguntando por que você não falou mais. Ah, então eu vou Tem que voltar a falar, falar. tem que falar, Então entendeu? você corrige essa última parte. Surfando na nuvem de glória. É isso aí. Olha só, pra quem você vai mandar um salve nesse programa aqui, pai? Ah, eu vou mandar um salve muito especial para meus brothers lá de Redenção. Ézer, Tércio, e a galera lá, os filhos do pastor Domício, nosso pessoal lá. Vamos estar lá logo, semana que vem, eu acho, se Deus quiser. Deus abençoe vocês, alegria ter vocês. Também nossa galera lá do Nordeste, né? Tem um pessoal lá que nos acompanha. Salve, salve. Lá de Itaíba, também Afogados, e também lá de Simões Filho, na Bahia. Bom, então eu vou mandar um salve especial para a pastora Alessandra, pastor Elber, Isso. porque eu estarei com eles lá em Redenção, no Pará, na semana que vem. A gente vai fazer uma semana de imersão É lá. uma imersão norte. Uma imersão norte lá, e eu estarei com eles e vai ser divertido. Então, um salve, tamo junto, pessoal de Redenção, Deus abençoe. Pai, seguinte, um dia eu tava na igreja, feliz, contente. A gente já tinha contado pra igreja que a Jamila tava grávida, né? Lembra que a gente falou pra igreja toda e tudo mais, depois a gente fez a revelação pra igreja toda e tudo mais, enfim. Então eu tava aqui na igreja de boa e chegou alguém na igreja e falou assim pra mim: não precisa nem... Era antes do chá revelação. Não precisa nem fazer o chá revelação. Eu tava orando e eu vi você com uma menina no colo. É menina. Aí eu falei, amém e tal. Falou, não precisa nem fazer o chá, pode comprar tudo rosa. O profeta falou. Desse jeito. Falei, tá bom, né? Ok, o profeta falou, né, Jonathan? Vou fazer o quê? E aí, pouco tempo depois, eu fui viajar, né? Tirei férias, fui pra Bahia, voltei. E aí, quando eu voltei, a gente fez o chá revelação. E a gente sabe que meu filho é homem, é um menino. O nome dele vai ser Tito, como o discípulo do apóstolo Paulo, está na palavra de Deus. E, graças a Deus, eu não escutei, eu não comprei tudo cor-de-rosa. Na verdade, eu comprei as coisas... tem muita coisa verde lá, de bichinho, assim, leão, umas paradas massa. A questão é a seguinte, pai. A gente já falou um pouco sobre os ministérios. A gente já falou um pouco sobre os dons do Espírito. Mas a gente precisa falar um pouco sobre a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus e o ministério profético. Por quê? Porque eu acho que dos ministérios ali, quando a gente tem uns para pastores, uns para mestres, uns para apóstolos, uns para profetas, eu acho que o profético é o que gera a maior confusão. Por um tempo na igreja, a gente sabe que até tentaram, de certa forma, calar os profetas. Só que agora, pós-movimento pentecostal e o movimento neopentecostal no Brasil, deu uma outra cara para o ministério profético, que também eu acho que, principalmente na questão neopentecostal, eu acho que fugiu um pouco daquilo que a Escritura nos ensina. O que você tem a me dizer a respeito do solo Escritura e do ministério profético?
Nós vamos conversar, é um papo longo, né? Porque sobre esse assunto, são dois assuntos muito importantes. A primeira coisa é que nós temos que dizer e entender que o cânon das Escrituras Sagradas está pronto desde os primeiros séculos da história da Igreja. Desde ali a partir do segundo século da história da Igreja, o cânon está fechado, não tem espaço para a palavra profética no mesmo padrão, com o mesmo teor, com a mesma profeta do Antigo Testamento. Do profeta do Antigo ou do Novo Testamento. Então, isso aí encerrou. Então, o cânon das Escrituras está encerrado. E a outra coisa, o fato do cânon das Escrituras estar encerrado não elimina o ministério profético. O ministério profético está de pé hoje. O ministério profético está acontecendo hoje, né? Os dons do Espírito Santo voltados para isso estão de pé. Todos os dons estão ativos na igreja, onde há liberdade para o Espírito agir dessa forma. Essa história que você contou, a pessoa simplesmente falou do coração dela. Eu não vou dizer que foi falso profeta, mas eu vou dizer que a pessoa ouviu o próprio coração. Isso para ser bonzinho. Porque, você está sendo bonzinho mesmo. Porque no livro de Deuteronômio, capítulo 18, quando você lê de 12 em diante, se um profeta falasse essa palavra não se cumprisse, ele era considerado falso profeta. Isso no Velho Testamento seria suficiente para ser a pessoa já taxada como falso profeta. Receber um carimbão do falso profeta. E a Bíblia diz que quando isso acontece, que a gente não deveria ter respeito para com a palavra desse profeta que fala e a palavra não se cumpre. E tinha uma coisa mais forte ainda que, às vezes, dependendo do que o cara falasse, ele tinha que pagar com a própria vida. Ele era apedrejado. Quando ele fizesse uma besteira. Tinha. Agora, então, no mínimo, para ser bonzinho, a pessoa falou pelo coração, escutou o coração dela. Às vezes sonhou, né? Imaginou alguma coisa assim. Às vezes era o que ele queria, né? Mas o que a gente precisa saber é que o ministério profético está de pé, mas nenhuma palavra profética pode sobrepujar a Bíblia, ou seja, colocada acima da Bíblia, e nenhuma palavra profética pode contradizer a Bíblia. As palavras proféticas precisam estar de acordo com a Bíblia, no padrão bíblico, e seguir essa linha que os profetas, mesmo os profetas do Antigo Testamento, quando eles falavam a partir do que estava escrito no Pentateuco. Eu concordo com você. Tanto que depois, quando eu anunciei que era menino, né? Aí depois o pessoal veio falar comigo, tipo, poxa, acho que talvez então a mensagem ali, a profecia era pro segundo, né? Era pro próximo filho e tal. Eu falei, cara, era. Porque daí a profecia vai se adaptando, né? E é isso que pega muito. Por quê? Porque eu acredito no dom, tá? Acredito na continuidade dos dons. Igual você, eu sei que o dom não existe mais como nos tempos do profeta Jeremias, como no tempo do profeta Isaías, enfim. Eu sei que essa galera fluía num nível de canonicidade, no nível de escrever Bíblia, de inspiração completamente diferente, né? Era literal a palavra de Deus, era literal boca de Deus. Quando o profeta estava falando, ele era literalmente boca de Deus. Isso tinha um peso muito grande. Agora, existe também um peso em 2022, que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Por quê, pai? Porque quando a gente fala em nome de Deus, e quando a gente fala em nome de Deus com as pessoas, a gente meio que encerra o argumento. Esses dias eu estava conversando com um rapaz, e aí ele queria tomar uma decisão. Eu falei, olha, você tem certeza que essa decisão é para sua vida? Você vai sair do seu emprego, esse emprego é legal, você vai trocar de emprego por uma coisa que é meio duvidosa, você tem certeza? Ele falou, não, Deus falou comigo. Eu falei, tá bom, vou fazer o quê? Na hora que o cara falou que Deus falou com ele, o que eu tenho para dizer? Ele encerrou a discussão. A única coisa que eu falei foi, cuidado, para você saber se foi Deus que falou mesmo com você ou se é o seu coração. Você precisa aprender a separar o que é Deus falando e o que é o seu coração, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. Não, Deus falou comigo, acabou a conversa. Então a gente tem que tomar cuidado, pai, porque quando a gente lança uma palavra sobre alguém, principalmente quando a gente lança em nome de Deus, principalmente se esse alguém é novo na fé, ainda não tem uma maturidade na fé, essa palavra vai ter um peso muito grande. Digamos que
eu tivesse... eu não fosse um pastor, não fosse formado em teologia, e eu não tivesse a escola que eu tive com você e as coisas que eu estudei. E eu tivesse comprado tudo para a menina. Seria uma frustração. Agora, deixa eu dizer como é que funcionava no Velho Testamento e no Novo Testamento. Manda. Eu acredito que o ministério profético está em atividade também, mas não no mesmo peso de antigamente. Então, vamos lá. Primeiro, funcionava assim: o profeta era alguém de vida profunda de oração, Sim. profunda comunhão com o Espírito Santo. Por isso que está escrito na Bíblia a frase, ou similar, a frase "assim diz o Senhor", ou similar. Essa frase aparece simplesmente 2.005 vezes na Bíblia. Ou seja, quando o profeta abria a boca em nome do Senhor, ele falava "assim diz o Senhor". Sim. É possível ter profeta assim? Eu digo sim, é possível, desde que você faça o que eles faziam. Nessa vida profunda de oração que os profetas tinham, eles recebiam o coração de Deus derramado sobre eles. Então eles derramavam o coração de Deus em palavras diante do povo. Você recebe de Deus e fala para o povo. O que é? Só para fazer uma diferença, o sacerdote é alguém que chega diante de Deus e intercede pelo povo, ou seja, é a voz da terra no céu, é a voz da terra diante do trono de Deus. É o sacerdote, função sacerdotal, função do intercessor. Certo. Alguém que está no ministério de intercessão na igreja ou em casa, que é o sacerdote da família. Ele é um intercessor para aquela família, apresenta as causas dessa família ou da igreja diante de Deus. Seu papel sacerdotal. O sacerdote é o contrário. O sacerdote é a voz do céu na terra. O sacerdote é o embaixador de Deus entre os homens. O sacerdote é a voz de Deus para os homens. Então é bem interessante o profeta, desculpe. O profeta é a voz de Deus para os homens. O sacerdote é a voz da terra no céu, a voz dos homens diante do trono. O profeta é a voz de Deus na terra. E o ministério profético do Antigo Testamento, na verdade, até hoje, ele tinha 3 funções, não é verdade? Ele tinha várias funções, né? Mas o sacerdote, o profeta... A palavra profética era para exortação. Exortação, correção, né? Chamar o povo de volta, edificar, mas tem muita coisa. O profeta do Velho Testamento, ele condenava o pecado. É, uma denúncia, né? Ele denunciava a injustiça. Ele falava ele tinha que profetizar contra reis corruptos. Sim. Ele tinha que profetizar os pecados das autoridades, contra o pecado das autoridades. Ele denunciava o pecado dos próprios sacerdotes. Sim. Ele denunciava o pecado dos falsos profetas, denunciava o pecado de falsos pastores e ele anunciava o que estava por vir sobre a nação. Coisas muitas vezes ruins e às vezes coisas boas. Mas era o que ia acontecer, né? Porque ele anunciava o que Deus estava falando. E essa é uma questão também que a gente precisa entender. A gente acredita no ministério profético porque a gente vê versículos que nos dão base no Novo Testamento, na Nova Aliança, para sustentar o ministério profético. Sim. E eu gosto de falar uma frase, essa frase não é minha, mas eu gosto de falar a frase que é assim: eu acredito no ministério profético porque eu acredito na Bíblia. Porque tem gente que fala assim, isso é uma parada pra galera que é sensacionista, né? Não, leio a palavra de Deus aqui, não existe mais ministério profético. Eu sou do outro lado. Eu acredito no ministério profético porque eu acredito na Bíblia. Mas a gente tem que fazer as coisas conforme a Bíblia nos ensina. Uma outra coisa que eu tenho percebido bastante, pai, nessa questão do ministério profético agora da modernidade, que eu tenho visto que é algo que eu acho perigoso. E eu até esses tempos atrás acessei uma live de um rapaz que estava ensinando sobre isso. E eu acessei uma live e aí ele fala assim, ó. O pessoal estava comentando. Aí ele pegou o nome de alguém no comentário do Instagram e falou assim, olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu vou falar a palavra de Deus para você, beleza? Beleza, falou. Entregou a palavra. Aí depois perguntou, comenta aqui, faz sentido para você? Aí a pessoa não comentou nada. Aí ele falou assim, ó, se não fizer sentido, tá tudo bem, não tem problema, eu estou aprendendo. Tá. Aí eu fiquei tipo assim, poxa, eu não consigo perceber na palavra de Deus esse lançar sortes assim pra ver se faz sentido o que eu tô falando ou não, cara. Aí é uma questão totalmente diferente. É só dar uma ajeitada na gola do lado esquerdo. Tá bonito aqui, ó. Tá virada pra cima. Não, eu tô bonitão, cara. Não, agora ajeitou. Aí. Não ajeitou ainda não.
E agora ficou. Pô, gravei metade do programa com a gola pra cima, cara. Pois é, agora que eu vi. Tá ajeitado. Bom, essa questão está totalmente fora, porque mesmo o profeta mais novo, vamos pegar algumas revelações mais novas. Quando Deus falou com Samuel, ele era um adolescente, e a primeira palavra que ele deu não foi faz sentido. Ele já deu uma palavra de juízo contra a casa do sacerdote Eli. E Eli, de uma certa forma, era o pai de criação de Samuel. Com certeza. Estava crescendo ali, criado por Eli na casa do Senhor. E a palavra já foi uma palavra de juízo. E essa palavra tem um impacto no país inteiro. E essa palavra se cumpriu sobre a casa de Eli. Então Deus nunca ficou com essa coisa de jogar para ver se dá certo, para ver se faz sentido. Eu até acredito, se o cara está em fase de treinamento, tudo bem, mas jogar com isso não. O profeta sempre, por isso que eu fiz questão de começar dizendo, o profeta sempre disse, assim diz o Senhor. Meu problema com os profetas modernos são dois. Um é esse, de tentar jogar alguma coisa para ver se faz sentido, e fica meio tentando ver que vai acertar. Deus não trabalha assim. Deus é assertivo 100%. Deus não erra uma. E o segundo, o meu problema mais grave ainda com os profetas atuais é que eles não corrigem o pecado. A maioria não há correção de pecado. Os profetas do Velho Testamento corrigiam o pecado. E tem algumas coisas interessantes. Nós estamos estudando sobre isso lá com os pastores. Eu estou com a matéria que a gente está estudando já desde o começo do ano, o ministério profético, né, na Bíblia, né? Então, acho que é um bom tema para esses tempos, o ministério profético na Bíblia e na atualidade. Então, quando a gente olha para o ministério da Bíblia, ministério profético da Bíblia e da atualidade, a gente vai encontrar uma distância muito grande. Com certeza. Uma outra coisa é que os profetas da Bíblia, Deus ilustrava com a própria vida deles o que queria fazer. Isso é uma coisa muito forte na pra Bíblia. Caramba, cara. E às vezes o profeta também se tornava vítima da própria profecia dele, mas ele ia até o fim. Vou dar 2 exemplos disso. Elias, ele profetizou a seca, mas depois ele foi vítima da própria seca, que ele tem que sair porque a água de onde ele estava bebendo secou, ele tem que procurar outro lugar. Isso aconteceu. Deus ilustrar com a vida do profeta era bem interessante. Eu vou dar alguns exemplos que a gente até viu recentemente lá no nosso grupo de PGD. Mas, por exemplo, todo mundo conhece a história do Jonas. Porque, humanamente falando, seria impossível uma pessoa sobreviver 3 dias, 3 noites dentro de um ventre de um grande peixe. Peixe engolido. Isso é impossível. Mas Deus manteve ele lá. E aquilo era um sinal do que ia acontecer com Jesus. Deus estava pegando o profeta e dando, através dele, um sinal para a nação de que, como ele ficou 3 dias, 3 noites no ventre do grande peixe, Jesus ficaria 3 dias sepultado no seio da terra. E da mesma seria forma ressuscitado. Né? Da mesma forma é impossível, que a gente sabe que é impossível. Quem morreu, morreu. Jesus venceu a morte e voltou à vida. Sim. Então, é literalmente Jonas... E a impossibilidade do que aconteceu com Jonas é um apontamento para o milagre da ressurreição de Jesus Cristo. E aí, quando os fariseus pediram um sinal para Jesus, está lá em Mateus 12, por exemplo, o versículo de número 40 em diante, chega no verso 43, Jesus fala assim, nenhum sinal vai ser dado a essa geração, a não ser do profeta Jonas. Sim. Assim como Jonas teve 3 dias, 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem vai ficar 3 dias no seio da terra. Como sendo um sinal suficiente para que eles cresçam em Jesus. Sim. Ele diz, esse é suficiente para vocês quererem. Olha para o que aconteceu com Jonas, olha para a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Você pode pegar, se você pegar, tem algumas vezes que Deus mandou fazer umas coisas esquisitas. Tem pode várias. Falar aqui? Pode, manda ver, tá na Bíblia. Pode falar algumas coisas esquisitas aí? Pode. Lá, por exemplo, no livro do profeta Isaías, né? O Senhor falou uma coisa muito interessante para Isaías. Deus disse para ele uma coisa assim, que era para ele tirar a roupa principal e era para ele andar nu, né? 3 anos. Meu Deus, né? E aí ele vai lá e ele anda nu 3 anos, mostrando as nádegas. Tá na palavra, tá na Bíblia. Eu gosto de pensar que tinha uma cuequinha. O Davi acha que não. Eu acho que não. Segundo o que Deus estava querendo comunicar ali, eu acho que, infelizmente, ele teve que andar peladão. Agora, você que nos acompanha, imagina um negócio desse. O cara é profeta,
profeta famoso, profetizava no palácio real, tinha contato com reis como Ezequias e outros reis. E vem Deus e fala assim, agora tira a roupa principal, você vai andar descalço pelas ruas de Jerusalém e você vai andar nu. Não é um dia, não. Um dia para mim já seria um absurdo, já teria uma dificuldade imensa, mas Deus falou, você vai fazer isso por 3 anos. E aí, qual era o que Deus estava ensinando, ilustrando com a vida do profeta? Ele diz, olha, é isso que vai acontecer com o exército do Egito e com o exército da Etiópia, quando os assírios levá-los para o cativeiro. Sim. E é isso que vai acontecer com Israel, o reino do norte, que estava confiando nos exércitos da Síria. Vocês vão ser levados nus e descalços como escravos para a Síria. E Deus estava ilustrando com a vida do profeta o que iria acontecer. Agora, tem alguns assim que eu acho até bastante pesado. Por exemplo, Jeremias capítulo 16, de 1 até 9. Sim. Deus falou 3 coisas pesadas que a gente teria dificuldade, somente nós somos casados. Deus disse para ele, você não vai se casar, para você não gerar filhos, não era para ter filho, para o cativeiro, filhos que vão morrer nessa terra, porque os filhos que vão ser gerados por essa geração vão ser levados para o cativeiro. Aí Deus disse para ele assim, tem mais, você não pode ir em nenhuma festa de casamento, nem de aniversário, você não pode ir, porque vai chegar um dia que esse povo não vai ter o que celebrar, a tristeza vai ser grande e eles vão apenas chorar. Detalhe, e lamentar. Jeremias tinha uns 18 anos. 18 por aí. E aí, demais, Deus disse mais para ele ainda, você não vai no velório, porque vai ter um dia que vai ter tanto morto nessa terra que eles não vão ter tempo de sepultar, os corpos vão ficar largados aí, servir de adubo para a terra, vão ser largados, comidos pelos bichos. E Jeremias tem que renunciar a um possível casamento, renunciar a ter filhos, renunciar a festa de aniversário, de casamento, qualquer festa, um churrasquinho, imagina, e renunciar aí no velório. Então, bem interessante. É muito sério. É sério pra caramba. Aí um dia Deus chegou para Jeremias e falou, agora você vai pegar uma canga daquelas de botar em boi, claro, uma madeira pequena, e vai usar no pescoço. Se usar um cordão, tudo bem, usar uma coisa assim, mas uma canga de madeira, um pedaço de madeira cortado, colocado lá, amarrado. E aí, quando as pessoas perguntassem, que é isso, Jeremias? Você pirou? Ele dizia, não, é isso que o rei Nabucodonosor vai fazer com essa nação. Vai levar vocês como prisioneiros para a Babilônia. Você quer mais um exemplo? Manda. Mais um exemplo que Deus ilustrou com a vida do profeta. Essa eu acho uma das piores. O profeta Oséias. Essa é pesada. Que profetizou ali há 700 e tantos anos antes de Cristo. Deus, usando Oséias para mostrar a infidelidade do povo de Israel, da nação de Israel, Deus disse, Oséias, eu quero que você vá lá no prostíbulos e você vai casar vai pegar a prostituta tal, você vai casar com ela. Detalhe, Oséias tinha que comprar o dinheiro, tinha que pagar um valor por ela. E você vai comprar. Até aí tudo bem, se a pessoa quisesse sair da prostituição. E aí Deus fala com ele assim, você vai ter filho com ela. Tem uma filha, tem uma segunda. Só que a prostituta voltava para o prostíbulo. E Deus falava, vai lá, pega ela de volta. Ele pegava ela de volta. Ela voltava, ele vai lá, paga o que tem que pagar, traz ela de volta. E isso, imagina a luta do profeta, ele casa com a mulher prostituta que não quer ser esposa, que queria continuar na prostituição. E ele trazia, amava, e Deus falava, ama, cuida dela. E ela voltava para a prostituição, e ele ia lá, pegava. Aí Deus disse, tá vendo, Israel? É isso que vocês estão fazendo comigo. Sim. Toda a idolatria, todo pecado é grave contra Deus, é prostituição espiritual, é adultério espiritual. Sim. E Deus vai dizendo, vocês estão se prostituindo com a idolatria, com outros deuses, mas mesmo assim, Deus estava usando a vida do profeta Oséias para mostrar o amor incondicional de Deus para com a nação de Israel. Apesar de toda a infidelidade, Deus continuava insistindo com a nação de Israel para dizer, meu amor ainda está aqui, estou amando vocês, estou cuidando de vocês. Então Deus fez o profeta passar todas essas provações para mostrar o seu amor para com a nação de Israel. E aí alguém pode virar, como eu já vi, e falar assim, não, mas veja bem, isso é tudo coisa do Antigo Testamento.
isso para nós hoje, isso não tem peso, isso não tem relevância para nós hoje. Primeira coisa que o Antigo Testamento tem peso, tem relevância para nós hoje, porque a gente sabe que o Antigo Testamento se cumpre em Jesus, mas as palavras não passam. A gente sabe que tudo aquilo que é moral e que é de ensinamento moral e que aponta para Jesus no Novo Testamento são coisas que a gente tem que usar e tem que aprender e que são coisas inspiradas por Deus até hoje. A gente não mantém os princípios de cerimônia, o sacrifício de animais, porque Jesus é o sacrifício perfeito, mas tudo aquilo que é moral no Antigo Testamento vale para nós. E segunda coisa, a vida do profeta como um sinal que apontava para Deus e para aquilo que Deus queria comunicar, isso vale até hoje, porque hoje, na realidade, nós estamos todos debaixo da mesma unção, nós estamos todos debaixo do mesmo Espírito, o que significa que a sua vida, a minha vida, que a nossa vida deve ser como um ministério profético que aponta para a primeira vinda do Senhor Jesus. Não tem essa de tipo assim, não, eu vou viver aqui. Não, a sua vida deve ser uma vida de santidade. Se você é uma pessoa casada, você deve ser alguém que é fiel à sua esposa, fiel ao seu marido. Você deve cuidar dos seus filhos, você deve fazer bem os seus negócios. E dessa forma, a sua vida tem que apontar para Jesus, tem responsabilidade. Você percebe aqui que meu pai está falando sobre a vida do profeta, a ilustração, o peso da responsabilidade, tudo aquilo que eles faziam e o que eles falavam, e que tudo isso tinha um peso muito grande e um cargo assim elevado, uma carga elevada de responsabilidade com aquilo que eles tinham que fazer, mas hoje é a mesma coisa, sabe? Então eu não consigo perceber no ministério profético, olhando para a palavra de Deus, essa tentativa e erro, essa tentativa tipo assim, eu tentei e não deu certo, da próxima eu tento, vai dar errado. Eu não consigo perceber isso no ministério profético. Eu consigo perceber que quando Deus fala, Ele cumpre. Então, o que a gente tem que entender? Que para que alguém possa fluir no ministério profético, tem que haver maturidade, tem que conhecer a palavra de Deus, tem que conhecer a voz de Deus. A gente vai perceber, segundo a Bíblia, por exemplo, que palavras proféticas hoje, o ministério profético hoje, ele tem que apontar para as Escrituras, ele tem que estar fundamentado na palavra de Deus. Você não pode tirar uma palavra da imaginação e achar que está tudo bem, que está tudo certo. Não, essa tentativa e erro, essas questões... Gente, isso daí, segundo a palavra de Deus, não existe. Não tem margem na palavra de Deus para a gente falar assim, não, sabe? Porque às vezes o cara começa... Alguma coisa eu já vi acontecendo e querendo ou não, às vezes o cara foi ensinado assim, comprou algum treinamento de fora, de uns gringos aí, de umas paradas doidas, e aí o cara começa uma espécie de leitura fria, sem saber que ele está fazendo leitura fria. Então ele vira assim, fala, Pastor Domingos, o senhor tá bem? Como é que tá? Tudo certo? Seja sincero. Aí o Pastor Domingos fala, eu tô bem e tal. Aí o cara fala assim, eu tô sentindo no meu espírito, Pastor Domingos, que o senhor tá um pouquinho cansado. Faz sentido? Aí o Pastor Domingos fala, faz sentido. Aí ele fala, opa, tá fazendo leitura fria. O cara tá cansado. Aí ele vem, olha, tô com uma palavra de Deus pra sua vida, hein? Deus tá falando aqui, ó, descansa nele. Confia nele. Deus tem um plano. Pô, velho. Acabei de fazer uma profecia aqui, cara. Não precisa não precisa... Esse nem de longe é uma profecia. Entendeu? Ele tá dizendo como é que a turma age e não faz sentido. Fazendo uma leitura fria do que está acontecendo na hora, não uma palavra que vem de Deus, sabe? Uma palavra de conhecimento ou uma palavra profética que é algo que vem do alto. Entendeu? Deixa eu só um ponto. Para começar, os próprios profetas do Velho Testamento profetizavam a partir do que estava escrito na Bíblia. E a outra coisa, então quando eu vejo alguém colocando as suas experiências acima da Bíblia, ou fora da Bíblia, ou abaixo da Bíblia, aí você tem que rejeitar tudo isso aí. Então, cuidado com essas confusões de gente profetizando só o que é bom e gente tentando fazer adivinhação gospel com você. Porque ultimamente parece que a Bíblia não é suficiente, parece que a gente precisa de um pouco mais, sabe? Então, por exemplo, profecia de acordo com a Bíblia, eu quero tocar nesse ponto. Quando uma das profecias muito conhecidas é de Elias. Tem tantas profecias, são muitas centenas. Mas duas coisas que eu queria tocar. Primeiro, o profeta na Bíblia não ficava nessa de
questão pessoal, eu estou vendo isso, isso você não vai ver na Bíblia. Não vai ver isso na Bíblia. Quando tem algumas questões pessoais, é quando as pessoas procuraram o profeta para resolver uma questão pessoal. Vamos tocar nesse ponto também. Mas, por exemplo, vamos pegar a profecia de Elias suspendendo a chuva. De onde é que Elias tirou isso? Será que foi da cabeça dele? Ele cresceu lá numa aldeia, numa cidadezinha pequena chamada Tisbé, ali na região de Gileade. Ele era de lá, ele vai lá e suspende a chuva. Foi só da cabeça dele ouvindo Deus? Não, tinha uma base bíblica. Se você estudar Deuteronômio, capítulo 11, a Bíblia fala sobre isso, né? Lá em Deuteronômio 11, versos 16 e 17, Deus dizendo, olha, se vocês entrarem, caem no pecado da idolatria, se vocês forem atrás de outro Deus, eu vou suspender a chuva. A terra de vocês vai ser como bronze, como ferro, o céu não vai dar chuva. Sim. E aí, Deus chega a dizer assim, no lugar da chuva vocês vão ter poeira, pó e cinza. E aí lá em Deuteronômio 28, os versículos 23 e 24, vai dizer a mesma coisa. O Deus dizendo, ó, se vocês... Porque Deuteronômio 28, de 1 a 14, tá as bênçãos mediante a obediência. De 15 até o fim do capítulo 28, que é um capítulo enorme, estão escritas as maldições. Uma das maldições é que se o povo se afastasse de Deus, pegasse o caminho da idolatria, ia vir um tempo de seca. Deus ia dizer, ó, vou fechar o céu, vai ser como bronze, a terra vai ser como ferro, e vou suspender a tua orvalho. Então, quando Elias suspende a chuva, ele tem base no que estava escrito no Pentateuco, porque ele olhou e disse, está escrito. Ele olha o povo e diz, o povo se afastou. Então, agora é hora de aplicar o que está escrito. Então, ele profetiza em cima do que está escrito na Bíblia Sagrada. Foi assim com Elias e assim com a maioria das grandes profecias do Velho Testamento. Na realidade... Mesmo quando, por exemplo, não é algo tão específico quanto a questão da chuva, quando você vai ver, por exemplo, o próprio profeta denunciando um pecado, o que ele está fazendo? Ele está apontando para a moralidade, que a lei, para os princípios da lei e para o padrão de Deus, certo? Então, por exemplo, quando Saul infringe e ele desobedece, e ele faz aquilo que ele não deveria fazer, e o Samuel vai conversar com ele e ele ainda fica debatendo com o Samuel. Ele fica umas 3 vezes falando com o Samuel, tipo, não, mas o povo tava ansioso. E o Samuel fala, não, rapaz, você tinha que ter obedecido. Enfim, quando Saul comete esse pecado, o que o Samuel está fazendo ali, o Samuel dá uma palavra ali para ele, muito séria, e denuncia o pecado dele ali, o Samuel está apontando exatamente para o padrão de Deus, para o padrão moral de Deus que o Saul havia acabado de infringir. Sim. O Saul ainda recebe depois uma segunda chance e ele vacila na segunda chance. E a hora que ele segura no manto de Samuel, que o Samuel está indo embora, e o manto de Samuel é rasgado. E aí, se você for ver, é exatamente a questão do fato de que Deus ele não vai não vai assumir um compromisso com quem não quer manter aliança com ele, com quem não quer viver uma vida de obediência, com quem não quer viver uma vida de santidade. Então, tudo isso apontava para a palavra de Deus. A partir do momento que eu estou falando coisas em nome de Deus que não fazem sentido nenhum com o padrão de Deus, com a natureza de Deus, com a palavra revelada, eu estou falando da minha imaginação. Então, a gente precisa compreender isso. Existe sim, como a gente já falou, o ministério profético, a gente crê no ministério profético. E quando o ministério profético é levado a sério, e a gente tem coisas muito incríveis acontecendo. Eu vou dar um exemplo, tá? E aqui você pode falar assim, é rasgação de seda, mas eu vou dar mais de um exemplo. Primeiro exemplo, Pastor Domingos. Eu acredito, de verdade, Pastor Domingos exerce um ministério profético. Por quê? Eu já vi várias vezes, em tempos de crise, em tempos de necessidade, Deus dá uma palavra para o meu pai, fundamentada na palavra de Deus, que diz respeito ao momento que a gente está vivendo, ao tempo que a gente está vivendo, e essa palavra tem um impacto muito grande, um impacto realmente muito intenso na nossa comunidade, na nossa igreja como um todo. Já vi isso acontecer várias vezes, não estou falando de uma vez nem de 2 vezes, estou falando de várias vezes, certo? Isso é o quê? Isso é um ministério profético. Outra coisa, por exemplo, que eu já vi acontecendo, de verdade mesmo. Eu já vi, só que aí, claro, não questão de microfone e tudo mais, mas eu já vi pastores sérios, gente séria, tá no lugar, certo? Eu vi isso acontecer, foi uma experiência surreal. E o cara, um pastor sério, virou para um outro pastor, eu tava na sala, e o pastor Osias estava comigo também, e ele falou assim, ó,
o seu coração, falou para outro pastor, o seu coração está perdido no dinheiro. Você subiu para pregar e eu vi 2 cifrões, né, nos seus olhos. Você está olhando só para aquilo que você pode ganhar. Você está olhando para o dinheiro. Cuidado. Deus está te avisando. Eu estou dando uma palavra aqui porque Deus está te avisando. Olha isso, cara. Uma mesa que tinha um monte de pastor e esse pastor, um homem de Deus até hoje, ele denunciou o pecado do outro pastor que tinha acabado de pregar, cara. Isso é ministério profético. Falei, uou, esse cara, naquele dia, esse pastor que eu já admirava, ele cresceu para mim de uma forma assim absurda. Isso é ministério profético, porque a hora que o cara denunciou o pecado e aquele pastor falou, não, veja bem, o que você não está interpretando a visão que Deus está te dando, na realidade Deus vai me prosperar, o que você viu é de dinheiro no meu olho é porque Deus vai me prosperar, só que meses depois aquela profecia daquele pastor e tantas outras pessoas que já tinham falado a respeito disso, mas aquela profecia daquele pastor se cumpriu, esse cara se perdeu por causa do dinheiro. Então a gente precisa entender que o ministério profético, gente, principalmente 2022, para a galera mais nova, ele não é Instagram, ele não é hype, ele não é uhul, let's go, não é uma imagem, não é uma estética. O ministério profético é algo muito sério, é algo que vem da parte de Deus. São coisas que vêm para edificar o corpo, para ajustar o corpo, sabe? Para colocar o corpo no lugar. Vou dar outro exemplo, já que vocês vão achar que eu estou rasgando seda para a galera que são os nossos amigos. Por um tempo aí, a gente está tendo, agora isso diminuiu bem, graças a Deus, mas a gente teve muito forte a mensagem da graça distorcida no Brasil nos últimos 3, 4 anos. Muito forte, muito forte. A galera usando o termo graça de forma errada e criando um monstro teológico no Brasil que não faz sentido nenhum, que você não precisa mais de arrependimento, porque Jesus já fez tudo, que você pode viver a sua vida da forma como você quiser, e isso não é graça, isso é libertinagem. E aí, Deus levantou o pastor Luciano Subirá. O pastor Luciano Subirá viajou o Brasil falando sobre graça, escreveu um livro incrível, um livro muito bom, uma teologia bíblica sobre a graça de Deus como resposta a essa loucura que aconteceu no Brasil. O que é isso? Ministério profético. Sim. Então, quando a gente volta para essas questões, a gente vai perceber que o ministério profético ele vai colocando a igreja no lugar, da mesma forma que o ministério profético do Antigo Testamento é colocando o povo de Deus no lugar. E mesmo se o povo não quisesse, o povo era indesculpável que o profeta tinha avisado. Então, a voz profética sempre foi levantada com vários objetivos, né? Uma delas é chamar o povo de volta à essência do padrão moral, ético, espiritual da palavra de Deus. Sim. Manter o povo perto de Deus. A voz profética era chamada para correção. Por exemplo, isso que você mencionou de um pastor e dessa situação toda. Na verdade, era Deus dando uma alerta para que essa pessoa não continuasse naquele caminho. A pessoa continuou naquele caminho errado e aí deu no que deu. Então, esses ministérios nunca foi com aquela coisa. Eis que te digo. Eis que tem uma palavra do Senhor. Não é bem assim. Outra coisa que a gente tem que olhar para o ministério profético, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, é que o ministério profético era pontilhado de milagres. Os profetas se envolviam com problemas sociais, com problemas de ação social, se envolvia com necessidades familiares. Por exemplo, a viúva pobre, a viúva está lá, o marido morreu, e os credores iam levar os 2 filhos dela como escravo para pagar a dívida. Na época podia isso, né? E aí ela vai procurar o profeta Eliseu e fala, tua serva, como você sabe, meu marido era teu servo, é seu discípulo, olha aí. Sim. Os credores querem levar meus filhos como escravo. E Eliseu pergunta, o que você tem em casa? O que você tem na sua casa? Eu tenho uma pequena quantidade de azeite numa botija. Ele diz, vai pedir vasilha emprestada a todos os teus filhos. Pede vasilha à vontade, o máximo que você puder. Enche a tua casa de vasilha, vazia. E agora começa a despejar o azeite. E ela vai. E quando está tudo pronto, quando termina as vasilhas, o azeite para de jorrar. E ela vai lá, faz saber o profeta, ele fala, vende o azeite, paga a dívida, e você e seus filhos vivam com excedente. Então,
o profeta se envolvia com as causas das pessoas necessitadas. Os profetas não ficavam procurando os ricos para dar profetado. Essa é uma das coisas que eu vejo hoje. Esses caras que se dizem profeta ficam procurando os ricos. Em Marília tinha muito disso. Para tentar tirar dinheiro. Ainda tem. Para tentar levar vantagem. E, infelizmente, isso não tem nada a ver com o ministério profético bíblico. E um dia eu perguntei para uma moça que se dizia profeta. Ela ainda se diz, né? Se dizia profetiza. E eu já vi algumas falsas profecias dessa pessoa. Mas uma delas, um dia ela perguntou, você me considera como profetisa? Eu falei, não. Numa conversa particular, ela disse, por quê? Eu disse, você só profetiza o que é bom. Eu falei, responde para mim 2 perguntas. Número 1, por que os profetas do Velho Testamento, com poucas exceções, todos foram mortos pelos reis, pelas autoridades ou foram perseguidos? Por que eles perderam as suas vidas? E ela ficou quieta, não quis responder. Eu falei, porque eles denunciaram o pecado. Eu falei, segunda pergunta, por que o João Batista perdeu a cabeça? E ela ficou quieta. Eu falei, você sabe, porque ele denunciou o pecado do rei Herodes. Então, os profetas, além de tudo isso, e outra coisa forte nos profetas do Velho Testamento é que eles apontavam para a vinda de Jesus, com precisão total. As profecias foram começando lá, meio distante. Nós temos lá atrás, bem no comecinho, nos primórdios, já tem gente profetizando, como Jacó, dando um título a Jesus em Gênesis 49, quando ele vai falar com seu filho Judá. Ele diz, o cetro de autoridade vai estar nas tuas mãos até que venha Siló. É o primeiro título de Jesus no Velho Testamento. E ele já aponta para a vinda de Jesus, já vai chamar Judá de Leão, que era um dos títulos de Jesus. E as profecias vão se afunilando. A revelação é progressiva, né? Até que chega em Isaías, ele vai dizer assim, a virgem conceberá e dará à luz um filho, será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aí já vai profetizando, vai afunilando, a ponto de Miqueias dizer, e tu, Belém e Efrata, de modo nenhum é a menor cidade de Judá. De ti vai sair o guia que é de apacentar o seu povo Israel. Eles vão apontando a cidade, vai dando o nome. Isaías especificou a maneira como Jesus morreria. Aí Isaías 53 vai falar da morte de Jesus. O rei Davi, há 1000 anos antes de Cristo, sendo profeta, profetizou as palavras que Jesus diria na cruz, profetizou sobre as vestes que os soldados lançariam forte. Assim as profecias vão sendo bem específicas. E no Novo Testamento, e no Velho Testamento e no Novo Testamento, até as profecias sobre a segunda vinda de Jesus ainda estão em aberto. Nós temos profecias no Velho Testamento que falam da segunda vinda de Jesus que ainda não se cumpriram. E nós temos profecias no Velho Testamento que apontam para o anticristo que ainda não se cumpriram. Que é Jacó. Começando lá em Gênesis 49, quando Jacó vai falar do seu filho Dan, ele fala, um governante vai vir da sua tribo. Mas em seguida ele diz, Dan é serpente, que vai picar os seus irmãos, vai julgar os seus irmãos. Essa profecia está em aberto, essa profecia aponta para o anticristo, a encarnação do anticristo, o diabo e Satanás, o representante de Satanás no período da grande tribulação, ele vai aparecer, esse anticristo. Já vieram muitos anticristos, mas esse especificamente como uma encarnação de Satanás vai estar na terra e, de acordo com a profecia bíblica, é um descendente de Dan, é um danita. Então, nós temos várias profecias agora apontando para a segunda vinda de Jesus, e elas estão se cumprindo. Muitas estão se cumprindo bem diante de nós, bem diante dos nossos olhos, e a gente precisa estar com os olhos abertos. Então, os profetas não ficavam apenas falando coisas, como eu disse, coisas pessoais. Entregando chave de carro. Coisas pessoais é quando havia uma necessidade pessoal de alguém que procurava, ou um milagre. A viúva que o filho morreu, e ela pede o profeta vai lá e ressuscita o filho. Elias fez isso, Eliseu fez isso. Havendo uma necessidade, o profeta dava aquela palavra. Agora, as profecias tinham muito mais a ver com as coisas voltadas para a nação, e todas as profecias estavam linkadas ao plano e ao propósito eterno de Deus. Mas mesmo essas profecias menores,
Como, por exemplo, quando o profeta fala para a viúva que ela teria um filho e que depois o profeta mesmo vai lá e ora pelo menino voltar à vida. Todas essas profecias menores, mesmo assim, elas têm um apontamento maior para aquilo que haveria de acontecer. Sim. Elas têm um apontamento maior para aquilo que haveria para fundamentar muita coisa para o Novo Testamento. Sim. Né? Os discípulos, o Senhor Jesus, os discípulos, eles oravam e as pessoas eram ressurretas, mas isso você vai ver que existe um fundamento desde o Sim. Antigo Testamento. Então era para aquelas pessoas perceberem que Jesus estava cumprindo com algo que havia sido profetizado. Tudo se volta para o Senhor Jesus Cristo. Isso que você falou, pai, é a verdade. A Bíblia, o centro da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo, Sim. é a revelação de Jesus, porque Jesus é a revelação máxima de Deus para nós. Sim. Tudo que a gente precisa saber sobre Deus está na Bíblia, tudo que a gente precisa saber sobre Jesus está na Bíblia, e tudo que acontece tem que ser centralizado em Jesus. O ministério profético, hoje, ele aponta para Jesus. Então, qual que seria hoje, caminhando para o final, que nós já estamos aí avançando no nosso tempo, qual seria hoje, então, na minha humilde opinião, numa leitura que eu faço, que o ministério profético como ele deveria funcionar? A igreja deveria exercer, e eu não estou falando que a igreja não exerce, porque as igrejas saudáveis exercem, tá? Os bons são a maioria. Eu não estou sendo um cara pessimista aqui, mas a igreja deveria e deve exercer sempre um ministério profético que faz com que o Brasil se volte para Jesus. Sempre. O tempo todo. A nossa voz, a nossa missão, nós devemos sempre nos levantar e fazer com que as pessoas se voltem para Jesus. Que as pessoas se arrependam de seus pecados, que haja confissão dos pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. E que a nação se volte para Jesus. Problema. Alguns caras, através da rede social, através do YouTube, eles se tornaram como os amigos do rei. Como assim, Davi, como os amigos do rei? O primeiro Reis, capítulo 22, vai contar sobre um profeta chamado Micaías, um cara talvez que você nunca nem leu na palavra, mas está lá, 1 Reis 22, Micaías. Então ele chega diante do rei Acabe, né? Porque o Acabe juntou 400 profetas para saber se ele tinha que ir para a guerra. E os 400 profetas, todos falaram o quê, pastor Domingos? Falaram, vai... Pode ir que você vai ser bem sucedido. Vai dar tudo certo. E aí alguém falou assim, tem um outro profeta aí que não tá aqui na reunião, outro mano, o Micaías. E o rei falou assim, não vou chamar o Micaías não, porque o Micaías só fala o que é ruim. O pessoal falou, não, chama o Micaías aí. Tô contextualizando o texto, rei Josias de Judá. Aí beleza, é que tinha uma reunião de dois reis, né? O rei Josias e o Acabe. Aí beleza. Aí manda chamar o Micaías, trouxe o Micaías. Quando o Micaías chega na reunião... O Micaías é irônico, ele é sarcástico no começo. E o Acabe fala, e aí, eu devo ir pra batalha? Não. O Micaías fala, vai dar tudo certo. O rei percebe que ele tá mentindo, fala, beleza, agora fala a verdade, fala o que você veio pra falar. Ele fala assim, não é que ele tava mentindo, ele tava ironizando. Ele tava, tipo assim, zoando, ironizando, né? E aí, o Micaías fala assim, se você for, você vai morrer. Se você for, você vai morrer. E aí e a batalha vai ser perdida. Todo Israel vai ser disperso. A batalha vai ser perdida. perdida. A batalha, você vai morrer. E aí o rei fica furioso. Um oficial do rei dá um socão na cara do Micaías e o Micaías é preso. Quando o Micaías está sendo preso, o rei fala, eu vou voltar. Você vai ver eu voltar. O Micaías fala assim, se você voltar, então eu não falei da parte de Deus. No final das contas, a profecia do Micaías se cumpre. O Acabe morre com uma flecha que o cara atirou sem estar mirando. A esmo. Sabe, um soldado no meio da guerra, batalha corpo a corpo, aquele desespero, aquela loucura. O cara pegou uma flecha e jogou pro alto. Sabe? Pegou uma flecha, jogou pro alto e a flecha acertou o rei, cara. Acertou o meio do rei. E aí, ele gravemente ferido, ele morre. A palavra de Deus se cumpre. Olha que loucura. E o rei estava disfarçado, tá? Ele não estava com a roupa, com a traje de rei. Ele estava disfarçado, não foi uma flecha mirada. E a palavra de Deus se cumpre. O que eu tenho percebido? Muita gente está ganhando voz como ministério profético no Brasil, são os amigos do rei. São os 400, que só estão falando aquilo que agrada. A gente precisa entender que eu e você que está aí nos ouvindo, nós nem sempre nós vamos falar aquilo que agrada. Semana passada, por exemplo, eu preguei uma mensagem, a maioria das pessoas achou legal, mas algumas pessoas ficaram bravas porque
eu fiz uma palavra, depois você entra no canal do Ministério Deep, você assiste lá, que eu falei exatamente sobre o fato de que nós precisamos voltar para Jesus, voltar para a palavra de Deus, voltar para aquilo que a palavra nos ensina e não ficar só nesse papo superficial, nessa ultra motivação que não vai levar a gente para lugar nenhum, cara. A gente precisa de arrependimento de pecados. E esse é o ministério profético que eu acredito em 2022. Não, a palavra para mim é simples. Você quer ser profeta? Prega o evangelho. Porque todo pregador do evangelho está profetizando. No momento que você diz para a pessoa, se você entregar sua vida para Jesus, você servir a Jesus com lealdade, fidelidade, você vai para a glória da eternidade, está profetizando o futuro da pessoa. É verdade. No momento que você diz para a pessoa, se você morrer no pecado, você vai para o inferno, está profetizando o futuro dela. A outra maneira de você pregar, ser voz profética, primeiro é pregar o arrependimento, confissão de pecado, pedido de perdão, acertar, novo nascimento e vida com Jesus, pregar o evangelho genuíno. Todo pregador do evangelho genuíno é um que prega o evangelho de Jesus, é um profeta. E a segunda maneira, pregue sobre a segunda vinda de Jesus. Começa a falar do que está escrito sobre a segunda vinda de Jesus. Você não precisa inventar nada. Pega a Bíblia. Pega o que a Bíblia fala sobre a segunda vinda de Jesus. Por exemplo, dos 27 livros do Novo Testamento, 25 falam diretamente da segunda vinda de Jesus. Pregue sobre a segunda vinda de Jesus. Você vai ser um profeta assertivo. Pregue como está escrito na Bíblia. Você vai profetizar. Então, como nós dissemos, nós queremos um ministério profético aqui na igreja, nós exercemos esse ministério. Todo sábado de manhã nós temos aqui o ministério profético, você pode vir aqui e participar do momento profético de oração, de cura, libertação e também a parte profética que é muito forte. Nós cremos, nós não somos sensacionistas, nós cremos em todos os dons, dentre eles o dom do ministério profético. O que nós apenas dissemos é que ele precisa estar rotulado debaixo da inspiração da Bíblia e não a parte da Bíblia. Ele tem que estar de acordo com a palavra de Deus e não contradizendo a Bíblia. Nós cremos, mas nós queremos que você ande e faça aquilo que é certo, porque o ministério profético é um ministério que Deus tem para esse tempo também, é a restauração desse ministério pelo poder do Espírito Santo, né? Ele disse, nos últimos dias vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Porque eles precisam conhecer a Bíblia e no poder do Espírito Santo profetizar a vinda de Jesus. É isso aí. Tamo junto demais. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal, deixa o seu like. Se você está no Spotify, compartilha com todo mundo. Tamo junto. Que Deus te abençoe. Deus abençoe e até o próximo.